agora dá certo. Vai ter que dar certo, tomara que dê certo. Tô falando de mentalidade, vamos pensar positivo, que agora dá certo. Vamos lá, deixa eu pôr o fone aqui. Vamos ver se agora dá certo. Boa tarde a galera aí que tá chegando. Boa tarde. Deixa eu aceitar. Você me enviou. Aceitar. Se entra agora. Agora tem que entrar. Boa tarde, galera aí que tá chegando. A gente tá com um probleminha aqui na live, mas já estamos resolvendo. A gente já entra. Aí, tá me vendo? Tô te vendo agora. Cara, Ô, deve ser o louco, hein? aparelho. Que Até que briga. enfim, cara. Deve ser o aparelho. Ontem eu fiz uma live normal, cara. Normal. É. Tecnologias, né, Arthur? A gente tá Será que o meu novinho pra aparelho isso, é né? muito antigo? Não sei, cara. Precisa ver. Não sei não se é do aparelho. Mas eu troquei o meu aqui. E aí entrou. Cara, Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estamos aqui, né? Mais um dia. Eu sou Alexandre Siqueira, faixa preta, preparador físico. E hoje vamos falar o quanto a mentalidade influencia no jiu-jitsu, né? Vou falar com o meu amigo Arthur aqui, de longa data. Black Belt, ia falar. Tá vendo, Arthur? Já tem tanto tempo. Aí, já tá com o pé nela, né? Tá com o pé nela. Tá será? chegando. Vamos ver, né? Pô, é a próxima, cara. É a próxima. Arthur, se apresente aí, fique à vontade. Primeiramente, obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Arthur Tiepo, sou formado em Educação Física e praticante de Jiu-Jitsu. Conheço o professor Alexandre Siqueira há bastante tempo e estamos fazendo lives semanais abordando alguns aspectos do Jiu-Jitsu e, por sinal, poucas pessoas estão mandando sugestões de temas. E a gente vai continuar nesse tema que é amplo, que é sobre a mentalidade, e isso envolve também os problemas, né? Então, por exemplo, como é que você vai conciliar a sua vida pessoal, profissional e com o jiu-jitsu? E aí, falo mais, né? E aquelas pessoas que gostam ainda de competir. Como é que você consegue, né? Então, Sim. entre outras coisas relacionadas à questão psicológica, à questão da mentalidade, até mesmo de organização. Como é que você vai conseguir organizar a sua rotina para você ter uma evolução no esporte, né? Não só a questão do rendimento, a questão da evolução do jiu-jitsu em si. E como é que você vai tentar permanecer nele. Então, são coisas que muita gente não fala, até mesmo na academia, né? Não é uma questão que às vezes o professor fala, e eu sempre tive dúvida, né? E o professor Alexandre também concordou com isso, ele sugeriu também a gente continuar nesse tema, e vamos ver como é que a gente consegue ajudar os outros praticantes aí. Cara, é uma coisa assim que eu tenho pra mim, entre outras, mas isso pra mim, na minha jornada aí, nesses anos aí, cara, uns 20 anos, né, por aí, foi uma coisa bem forte que eu aprendi, assim, perfeitamente, sobre mentalidade, né? E a gente aprende errando, se lascando, né, se prejudicando. A gente tava falando do tema, eu até comentei com você, eu tenho algumas perguntas no direct, né, na experiência desses 20 anos, que eu vejo que não é tanto a técnica, a pessoa não quer saber um exercício porque não tem exercício mágico, eu quero melhorar meu gás, o que que eu faço? Pela conversa, eu converso com eles, né? Vou lá conversando, eu não sou psicólogo, eu digo da minha experiência, o que eu passei, eu vejo que é muito da mentalidade. Por que que eu percebo isso? Porque foi o que eu passei muita coisa que me travou, que me impedia por conta da mentalidade, né? Se eu tivesse lá no passado a mentalidade que eu tenho hoje, puta, cara, evoluiria muito mais rápido, né? Estaria bem melhor. E isso eu tiro, né, o lado bom e o lado ruim. O ruim eu aprendi a como não ser, e, enfim, e dar um caminho, um norte para as pessoas. E o bom é que eu aprendi que se eu não passasse esse lado ruim, o que que eu iria saber hoje, né? O que que iria acontecer? E você falou aí, muito importante aí, de professor, né? Que é muito importante você estar num lugar, né? Para sua mentalidade. Eu achava que não, eu não acreditava nisso, para mim era besteira. E aí eu paguei o preço para ver um lugar que você se sinta bem, né? A sua mentalidade, tanto para a organização de treino,
quanto para te incentivar, né, para estar ali. Porque nem todo mundo tem uma mentalidade forte, assim, né? Tem pessoas que qualquer coisa você já quebra, você já desequilibra a pessoa, não é julgando, mas as pessoas são diferentes. Então, hoje o que eu penso é assim, né, cara? Tenha o seu professor, tenha o seu mestre, né, como exemplo, né? Não somente que o cara é bom, que o cara é técnico, o cara é foda, amassa todo mundo. Não, o cara tem que ser não somente o faixa preta dentro do tatame, fora do tatame, dar exemplos, te ensinar, te incentivar, te dar bronca a hora que precisa te dar, né? Sem interesse algum, o único interesse, eu falo isso por mim, né? O meu caráter. Eu falo isso para evoluir, que o orgulho, o grande valor, o grande pagamento que a gente tem é o aluno evoluir, é você graduar o aluno, é mudar o caráter da pessoa, né? Você está formando ali, ensinando as coisas boas da vida, né? E o que você falou, é tudo, para tudo na vida. O que você aprende lá no tatame transfere para a vida real. Algumas perguntas, assuntos que eu falei interessantes, não vou citar nomes, nunca vou, a não ser que a pessoa autorize, eu peça, ela autorize, que me falam muito disso, cara. Pergunta, pô, enfim, tô numa academia, são vários problemas, a gente vai desenrolando aqui no decorrer da live aqui. Eu tô com problema assim, professor faz isso, faz aquilo, só dá atenção para amigos, não me ensina, não sei o quê. E eu falo, cara, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, a visão que eu tenho hoje, eu saberia o que eu fazia lá atrás, que eu passei por isso. E eu falo para esse cara, procura uma outra escola, um lugar, vai testar a metodologia, né? Enfim, de todos os aspectos, parceiros de treino, metodologia, veja isso e vai. Você é livre. Hoje, felizmente, tem mais opções do que antigamente, lá, a época que a gente começou, lá por volta de 2000, né? Isso aí você que sabe. Então eu falo muito isso, cara, que é tudo a mentalidade. Hoje eu sou, puta assim, cara, muito feliz de ter aprendido tudo isso e poder passar para alguns alunos, que os tempos são outros, é bem diferente, né? É isso aí que eu queria falar, Arthur, dessa introdução da mentalidade aí. Não, conta aí desde quando você começou, como que era a sua mentalidade também, né? Quando eu comecei, eu só tinha vontade de aprender. Então, a palavra mentalidade já não era algo comum. Ninguém falava muito assim. Com o passar do tempo, eu fui percebendo na prática a importância da mentalidade. Exemplo, você tem que ter uma ação e começa a partir de um pensamento, começa a partir de uma visão. Então, para você ir para a academia, você já tem que mentalizar que você vai. Isso é muito forte. Então, hoje em dia, a psicologia do esporte está muito avançada. Vários atletas já têm acompanhamento psicológico. E isso é visto como algo essencial. Antigamente, quando um atleta ia para uma consulta psicológica, é porque ele estava numa fase ruim, né? Sim. Olha, o fulano está indo no psicólogo porque o rendimento dele diminuiu. Hoje não. O acompanhamento é integral. Tanto no ápice, né, ele está ganhando, quanto perdendo. Por quê? Porque determina muita coisa. E determina também caso um dia ele tenha que se aposentar das competições, não necessariamente do jiu-jitsu. Então, olha a importância da mentalidade. Por exemplo, você é um cara super regrado com alimentação, com treino. A vida toda você vai ser assim? Como é que você vai lidar quando você não performar tão bem? Então, assim, Exatamente. como é que você vai lidar com a sua ansiedade? Você vai ter que canalizar essa organização, essa disciplina para outras coisas na sua vida. Por isso que eu falo que o jiu-jitsu é muito amplo, né? Então, o que eu escuto hoje em dia sobre mentalidade é sobre como permanecer no esporte, mesmo sofrendo problemas, tanto de ordem pessoal quanto profissional. Exemplo, até sua questão de horário. Que horas você vai treinar? Que dia você vai treinar? Nossa, hoje eu dormi mal. Putz, meu chefe brigou comigo. Tudo isso tem a ver com a mentalidade. Então, eu acredito que hoje a maioria das pessoas que treinam jiu-jitsu por lazer, por hobby, porque é um esporte muito bom, sofrem com esses problemas. Eu mesmo hoje tenho mais
problemas com relação à organização da minha agenda quando eu era mais novo. Quando eu começava no jiu-jitsu. Quando eu comecei, desculpa, no jiu-jitsu, né? Eu tinha um tempo livre maior. Hoje não. Outro problema, o nosso receio de se machucar. Isso envolve a mentalidade. Quantas pessoas querem treinar, mas não treinam porque acham que vão se machucar? Aí envolve o que você falou sobre a academia, a metodologia, com quem você vai treinar, como você vai treinar. Bom, partindo que é um esporte de contato, mas existem formas de treinar. Então, o ambiente, o professor é muito importante para preservar e melhorar a sua mentalidade. Cara, você falou disso de ambiente, eu tenho opinião e do que eu vi, né, de experiência de vida, ambiente, professor, me pergunto, quanto não é tão importante, tipo, a gente tem que treinar num lugar famoso, por exemplo, tá, mas o professor lá não é bom, ele é mau caráter, ele é arrogante, enfim, ele é interesseiro, coisas assim, e eu falo, cara, é 100% importante o ambiente. Não é porque o lugar é famoso, então eu vou engolir o que me dão, vou me sentir mal no lugar, vou me lesionar, vou me arriscar. Todo dia que eu chego é uma guerra, é uma competição. Não. Quem não quer competir? Quem não é competidor? Quem faz mais por hobby, porque ama o jiu-jitsu, porque, né? Então, ambiente, primeiro ponto, cara. E professor, né? É 100% importante. Na minha opinião, tem cara que nem merece ser chamado de mestre. Porque mestre, pra mim, é uma coisa muito, né, cara? Chamar de mestre, assim. Cara, outra coisa que nós podemos falar, você passou também, eu passei, da mentalidade. Conta um pouco aí o que você passou, porque eu parei e voltei. Depois eu conto, o negócio é forte. Você também, que eu me lembro, você parou por uns anos e depois voltou. Não sei se foi uma ou duas vezes que você parou, não me lembro. O que que mais pegou, assim, dando uma resumida, se foi físico, se era mentalidade, porque problemas todos nós temos, mas você, sua experiência, o que, que pegou assim para você voltar? Uma trava que você tinha? Qual que foi que você acha que foi? Tenho certeza que foi a questão mental. Porque eu sempre gostei. Só que a minha mente falava assim, olha, cuidado, você pode se machucar, você pode ter uma lesão séria. Eu vi pessoas se machucando, não é algo comum, tá? Então, eu falei, cara, e como é que eu vou dar aula? Para quem não sabe, eu sou personal trainer, né? Eu não sou professor de jiu-jitsu. Então, isso começou a bloquear um pouco a minha cabeça. Só que quando eu me afastei, chega uma hora que você começa a sentir falta, né? Porque tem uma frase que fala assim, você pode até se afastar do jiu-jitsu, mas ele não se afasta de você. Exatamente, verdade. Então, cedo ou tarde, você vai voltar. Só que quando você demora muito para voltar, vai ficando um pouco mais difícil, tá? Então, eu fui voltando aos poucos e estabelecendo o meu ritmo, porque eu também estava mais maduro, então não precisava me provar muito, do tipo, eu preciso fazer todos os treinos duros, não é isso. Eu posso ir voltando de forma gradual. Foi o que eu fiz. E estipulei 3 vezes por semana, que para mim é o suficiente para eu me manter consistente, porque o mais difícil é a consistência, né? Você continuar, só que você tem que estipular quantas vezes por semana você vai, né? No caso, quantas vezes você pode ir. Então, eu achei 3 vezes por semana. Então, com certeza, isso também acabou me ajudando a permanecer. Porque se eu fosse fazer todos os dias, eu não sei se ia continuar sendo consistente. Outra coisa que eu percebo em algumas pessoas, a ansiedade de trocar de faixa. Então, isso também atrapalha a mentalidade, porque a mentalidade de aprendizado tem que ser a primeira coisa que você tem que ter. Quando você entra no tatame, você está aprendendo. Então, se você está preocupado com uma outra coisa, do tipo, olha, eu preciso graduar, já não é mais o primeiro intuito da mentalidade. E eu vejo isso muito, tá? Então, o conselho que eu dou, se você começou a fazer jiu-jitsu e você percebeu que é um esporte que você está gostando,
você tem que achar primeiro uma boa academia. E segundo, você não tem que se comparar com ninguém. Que isso vai ajudar na sua mentalidade. Quando você se compara aos outros, você não vai evoluir do jeito certo. Porque sempre vai ter alguém melhor, alguém mais novo, alguém mais forte, alguém mais graduado. Então você vai colocar o seu ritmo. O ambiente é extremamente importante. Agora, você tem que ter uma mentalidade assim. Eu vou fazer o meu melhor nas minhas limitações. E isso vai te fortalecendo mentalmente, isso vai te dando consistência, e isso vai te dando prazer, e isso vai mantendo você no jiu-jitsu. Exatamente. Quem pensa em graduação desiste. Quem só vai fazer por graduação. Você tem que nem em todo ramo, né, cara? Toda profissão, você tem que curtir o processo. Em toda profissão, não, em tudo que você queira atingir, todo Exatamente. objetivo, você tem que curtir o processo, né, cara? Não vou falar que eu não pensava em graduação. Eu pensava, mas eu falei assim, mas eu pensava e falava, independente, faixa branca ou faixa preta, eu nunca vou parar de treinar, né, meu? Eu nunca vou parar. Você falou uma coisa que a minha mentalidade foi tem o lado bom e o lado ruim, né? Acho que foi da roxa pra frente, azul da roxa pra frente, cara, que eu noiei. Eu treinava 6 vezes por semana, cara, de segunda a sábado, às vezes domingo. Por quê? Uma porque eu gostava, beleza. E eu pus uma coisa totalmente errada na minha cabeça, o que você falou, comparação. Cara, eu comecei a me comparar lá na Marrom, finalzinho da Marrom, que eu olhei para trás na minha trajetória e me comparei comigo mesmo. Que eu falei, cacete, eu já tô aqui. Mas o tempo inteiro, cara, eu noiei na minha cabeça, eu ficava comparando com um parceiro de treino. Ou da mesma faixa ou uma faixa acima. Por exemplo, eu era marrom, o cara era preta, num treino ele me pegava 2 vezes, eu falava, eu não posso faltar um dia, porque se eu faltar, ele vai estar na minha frente. Aí na próxima vez, ele vai me pegar 3. Se ele me pegava uma, eu falava, não posso faltar que ele vai me pegar 2. Olha a noia da minha cabeça, cara. Eu cancelava médico, né? Eu fiz a minha vida do meu trabalho no horário do treino, todo dia. E era doente de verdade. Eu ia treinar, dormia mal, eu ia treinar lesionado. Treinei com gesso no braço. Sabe, aquela. Era noia mesmo, cara. Era da minha cabeça mesmo. Cara, eu não posso faltar, porque se eu faltar lá, meu parceiro de treino vai estar na minha frente, eu não quero. Então, por esse lado, não foi benéfico para mim, né? Sobre um conjunto, tudo não descansava minha mente, só pensava nisso, só queria isso. Então, por esse lado, não é bom. Né? O bom da mentalidade lá, da organização, você organizar, eu vou treinar 3 vezes na semana, vou treinar 4, dentro da sua rotina de treino. Tem que ser uma coisa prazerosa, né? Que te dava prazer. E para mim, O Ale... desculpa. só para finalizar, dava prazer quando eu ia, quando eu saía, lógico, mas depois eu pagava o preço das consequências, de dor, lesões, mas eu tinha que estar lá. Exato, mas assim, na minha opinião, isso não é saudável. Ainda bem que Não. você conseguiu corrigir isso. Sim. Porque tem a saúde mental envolvida. Isso Uhum. pode gerar uma ansiedade na pessoa. Então, o que você falou é verdade. O processo é o mais difícil, é se manter no processo. É que algumas pessoas são focadas só nas metas, né? Eu tenho alguns alunos assim. Eu preciso perder 1 quilo. Eu preciso ganhar 1 quilo. Né? No caso, massa magra. No caso ali, perda de gordura. Tem pessoas que são estimuladas com meta. E algumas escolas que já mostram para o aluno o lance da graduação, falou, você tem que fazer isso, 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 aí você recebe. Para essas pessoas que têm meta, é bom. Tudo bem. É uma pessoa assim, a cabeça dela é feita assim, com relação à meta. Eu não. Muita gente já me perguntou, falou, mas você almejava trocar de faixa? Você almejava chegar na marrom? Você pensa em ser um faixa preta? Eu falei, não. Mas, cara, como assim? Eu falei, não, eu gosto de treinar, eu gosto de estar aqui. Foi uma consequência. Eu juro, eu não estou fazendo média aqui, mentindo, estou sendo muito sincero. Eu nunca imaginei me tornar um faixa marrom. Agora, se é certo ou errado, não sei. Para mim, funcionou assim. Tirou um peso, tirou
ansiedade das minhas costas. Por que muita gente desiste na Azul? Porque a caminhada é longa ainda. Então o cara falou, nossa, passei 1 ano e meio, 2. Agora tá mais difícil, ainda tem mais chão pela frente. Putz, cara. E detalhe, só vai piorar, aumenta a responsabilidade. Você sabe melhor que eu. Sim. Então o que vai determinar é a mentalidade. E se você não consegue administrar isso, você pode recorrer a um profissional. Não é vergonha para ninguém. Outra coisa que eu percebo, né? O jiu-jitsu aos poucos vai moldando a pessoa. Muitas pessoas desistem no começo porque já passam por uma situação difícil. E o jiu-jitsu mostra que é o tempo todo passando situação difícil. Hoje a gente está falando de mentalidade porque a gente está há alguns anos nesse esporte. Talvez na faixa branca a gente não iria falar, né, sobre o poder da mentalidade, né? Então isso é determinante, é muito bom. Você tem que se manter saudável mentalmente para você poder continuar nesse esporte. Cara, você falou isso aí, né? Hoje eu vejo, tem lugares que, quando a gente começou, a maioria era o professor, meu, te atropelava, só faltava te bater, que você tinha que ter performance e ser casca grossa. Não importa, né, o que acontecia. Hoje, qualquer coisinha é bullying, é processo. Antigamente, a gente tomava cada esculacho, né? Alguns até apanhava do professor e seguia. Era difícil encontrar, igual hoje, as escolas, as equipes que tem uma metodologia, que faz você chega, você se sente bem. Eu já vi, já visitei, e a primeira coisa que o professor lá, o mestre, fala é: você tem que se sentir bem. É lógico que aqui não é massagem, é treino duro, mas você tem que se sentir bem e etc. E eu fico olhando e falo: caramba, cara, quando a gente começou, como que era um negócio de mentalidade? Não tinha dessa. Ou você aprendia ou você aprendia, ou você aprendia ou você saía fora. Porque o negócio era muito forte, né, cara? Era uma coisa que você não tinha acolhimento, você não se te jogava na jaula dos leões lá e se vira. Não, mas, É, meu, se vira. Hoje exato. é completamente diferente, né? É E tem aquela uma. vez, a gente já falou sobre isso, né? Não tinha mulher, não tinha pessoas há mais de 40 anos, assim, não Exatamente. tinha, cara. Hoje o jiu-jitsu deu essa possibilidade E das tem pessoas. mais uma coisa, né, Ale? O treino, né, a parte do sparring, a parte do rola, ele por si só é a parte, vamos dizer assim, um pouco mais tensa do treino e também é a parte onde envolve a parte competitiva do treino. O treino de jiu-jitsu, ele é um treino competitivo. Então a pessoa tem que já administrar isso, porque ela está competindo contra ela mesma, em primeiro lugar. Sim. Em segundo, ela está ali contra um adversário. Ela quer ganhar e aquele adversário quer ganhar dela. Então ela tem que administrar isso, né? Até que ponto essa competição é benéfica ou não? Eu não vou deixar você ganhar de mim e falar, passa a minha guarda, não é isso. Só que eu tenho que ter um limite também. Eu vou me machucar, eu não vou bater, eu não vou desistir. Eu tenho que ter um limite. Isso envolve a mentalidade. Então a gente via aí grandes atletas do passado com várias lesões, né? Várias lesões, porque não batiam, porque não desistiam, né? Então, até que ponto? A sua vida é o jiu-jitsu competitivo? A minha não é. Então, assim, eu sei perder. Eu não gosto, ninguém gosta, mas eu sei perder. Então, cada vez que você desiste para se preservar, para não ter uma lesão, você também está sabendo impor um limite. Porque senão você não tem limite. É. Você vai. O Paulo aí falando aí, o maior adversário é a própria pessoa, exatamente, Paulo. Paulo Eu concordo Urias. plenamente, só que são poucas pessoas que conseguem entender. Hoje eu entendo isso. Quando eu era mais novo, não. Porque tinha comparação. Tinha comparação com o outro. O cara mais graduado, o cara que é melhor que você, certo? Exatamente. Hoje eu entendo que o meu pior adversário sou eu mesmo. Porque é uma luta desde o momento que você acorda. Eu ainda falo, se você chegou no treino, você já é um lutador mesmo. Se você já chegou lá. Exatamente. Porra, Se você você já foi. completou o treino, você já foi para um outro nível. Você fala, caraca, eu Exato. estava cansado, eu dormi pouco, cheguei e fiz tudo o que tinha que ser feito. Não necessariamente eu ganhei,
mas você ganhou outras coisas, né? Cara, isso aí é isso é o ouro, cara. Isso é uma liberdade de vida. Eu não tinha esse pensamento aí. O pensamento era comparação e ir, você, pô, você não dormi, você dormiu mal, né? Você não comeu bem, você foi pro treino, chegava lá, terminava o treino, se você batia, então eu voltava pra casa assim, cara. Fora os esculachos, né? Você vinha derrotado, não dava vontade no outro dia. Mas a raiva, o ódio movia, não, amanhã eu vou descansar, hoje amanhã eu vou, eu pego aquele cara. E não Sabe que, importava se o cara era mais graduado que você tinha que ir lá sabe pegar. que lembra um pouco, antigamente, não sei se eu estou falando besteira, não sei se você vai concordar, lembrava um pouco alguns filmes de exército, né? Tipo um pede para sair, né? Exatamente, sim. Tipo, você tá achando ruim, você ficou chateadinho. Você tem duas opções, cara. Sai fora que isso aqui não é pra você. Tipo Exato, isso. Ou volta no dia seguinte e faz o seu melhor e dá a vida aqui, né? sim. Cara, Só que uma nem todo coisa. mundo suporta isso, cara. Não é pra todos isso. Não é. Não é pra todos. Não que nós somos melhores, mas não é pra todos. Nós éramos mais novos, primeiro. Sim, Já começa por aí. Você não consegue fazer isso com uma pessoa de 50, 60 anos. Não tem sentido. Então, mudou o jiu-jitsu e vai continuar mudando. Tem que alcançar todas as pessoas. É um esporte que está crescendo muito. Agora, esse tipo de coisa não existe mais. Se existe, eu já não estou vendo mais, né? Pelo menos na academia que eu treino, isso não existe mais. cara, eu também não vi mais. Algumas pessoas conversam comigo, perguntam alguma coisa, igual eu falei no início no direct, aí eu dou uma sondada, eu pergunto, mas onde é? Porque é difícil você fazer uma pergunta para mim, né? Tem que ter até tem uma caixinha de pergunta que eu preciso responder. Então, as perguntas que é pouca informação ali, né? Pergunta, sei lá, o professor faz isso e aquilo. Pô, eu não sei quem é o professor, não sei a história, eu não sei se você treina, eu não sei qual lado, sabe? Eu não sei se é o lado do professor ou o lado do aluno. Quem é que tá fazendo errado? Porque é uma pergunta genérica, a gente responde assim, né? Cara, uma coisa que é muito louca, eu tava pensando uma vez, até falei para um aluno, e ele virou a chavinha lá e começou a treinar. Eu falo da minha experiência e da sua também. A gente, quando começou, faixa branca, não sabia nada, né? Puta, eu não sei nada, meu físico não tô acostumado, vai doer, eu vou bater, vou ser atropelado. Mas você não sabe. Aí você treina lá 1, 2, 3 anos, um pouco, treina um tempo, e aí você para. Ou por problemas pessoais, ou por lesão. Tem a volta. E aí que pega o psicológico que eu percebo na maioria das pessoas e onde pegava o meu. Puta, eu vou voltar. Meu, vou tomar massa, eu vou perder. Ué, mas quando você começou, não era assim também? Né? Mas agora é que eu já passei, eu hoje, né? Falar é fácil, né? É muito mais fácil você voltar que você já treinou do que você iniciar um negócio lá que você vai ser um saco de pancada, né? Então, aquilo que eu te perguntei no início, é muito mais o emocional, pelo menos para mim era. Né? Eu parei na preta, né? Eu fiquei um ano e pouco parado. E eu pensava isso, eu falava, era emocional 100%. Eu falava, pô, eu vou voltar a treinar. Meu, vai vir marrom, vai vir roxo, eu não vou conseguir pegar. Eu já me determinei isso uma vez. Eu já coloquei, sem pisar no tatame. Sabe quando você fica, puta, mas e agora, não sei o quê. Enfim, quando eu voltei, adivinha, cara, eu voltei e já só tinha preta no tatame. E aí você não chega de faixa preta e fala, eu tô voltando, e pega leve comigo. Não tem essa ideia, mano. É É, cumprimentou e o pau come. Entendeu? O esse é o cara vai lado falar, ruim meu, também, né? de, Ó, de ser graduado. exatamente. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Uma vez eu vi uma entrevista que um atleta falou que parou por um tempo e quando ele voltou, ele já estava na categoria Master, né, acima de 30 anos. E falou, pô, voltar faixa preta, entrar em alguma academia, os caras vão vir com tudo. Não dá para você falar assim, então sabe o que é? Tipo, fica chato, você fica numa Sim, situação difícil, desconfortável. Por isso que você tem que estar num ambiente que consiga administrar isso da melhor forma possível, porque muitos não voltam até mesmo por vergonha, tá? sim, Que hoje, sim. hoje eu acho uma besteira. Eu vou falar por mim. Eu gosto de treinar. Então, se um dia eu colocar na minha cabeça que eu não vou por vergonha de perder, eu vou ter que parar.
cara, porque não condiz com o que eu acredito. Tanto que quando eu voltei depois da pandemia, eu estava um pouco acima do peso. Cara, foi uma tortura horrível. Eu cheguei de faixa azul, que assim, azul, os caras falam, bom, esse cara já não é leigo. E assim, só apanhava, né? Não tenho vergonha de falar. Gás, né? No caso, o preparo físico que a gente fala. Gás, né? O preparo físico estava horrível, horrível, porque era específico. Então eu só estava me sentindo forte pela musculação, mas eu não tinha o tempo de reação, eu não tinha o tempo de posição, eu não tinha a dilatação pulmonar, né? Porque seu pulmão expande com o treino de jiu-jitsu, né? Você tem uma melhora cardiovascular também, não é predominante, só que existe, né? Tem vários estudos que mostram. Enfim, e eu fui indo. Até meu professor usa de exemplo, né? Fala assim, pô, o Arthur chegou aqui, não aguentava muito treino. Ele até falou para mim, eu pensei que você ia embora depois de umas 2 semanas. E eu tô até agora. É que você já passou, né? Lá você já Não, passou por mas isso, né? aí que tá o ponto, Ale. Eu tava passando novamente, só que um pouco mais velho. Por isso que eu falo, toda Ah, vez que sim. você. Isso! E agora, por exemplo, na marrom, se eu tiver que voltar, vai ficar mais difícil ainda. Porque os caras falam, bom, o cara é faixa marrom. Tá, que se dane que ele tá acima do peso. Eu vou me testar em cima dele. É isso. Cara, quando eu Exatamente isso que vai voltei, acontecer. eu lembrei disso aí, cara. Eu fiz mesmo, cara. Eu não falei nada, só o professor que sabia, né, meu amigo? Eu falei, meu, eu tô voltando. Ele olhou pra mim, o horário que eu cheguei, falou, cara, eu acho que hoje só vem preta, não vem menos. Tinha um marrom. Aí ele falou, ah, vai com o fulano, só eu e ele, ciclano. Eu falei, Rogerinho, deixa o pau torar, meu. Eu tô voltando aqui, meu, que se lá, não adianta, eu não vou ficar falando. Cara, meu, eu me coloco no lugar do cara, eu tô parado, eu sou faixa preta, eu tô voltando, meu, que se lasque, se é faixa preta, nós se vira. E aí a gente voltou. Arthur, eu fiz um jogo de travar, eu fiz 3 rolas, fiz 3, acho que era 7, 8, eu fiz 3. Foi a morte pra mim, cara. Falar o que eu fiz, eu não fiz nada, eu travei o tempo todo porque não tinha preparo. Aí, enfim, acabou o treino, aí formação, aí ele falou, os caras, ó, tá voltando hoje, o Alezinho tá voltando hoje, não sei o que. O cara, pô, meu, e eu fui pra cima pensando que era o seu jogo, assim. Era o jeito que eu tinha, né, cara, de me defender ali, errado, de ter soltado. Mas é isso que você fala. Não sei nem se era vergonha ali, era acho que um pouco de ego, né? Isso aí foi Claro, com 2019, certeza. 19, 20, um pouco. Falei, ah, meu, eu vou com esses caras. E os caras estavam treinando diariamente, mas aí no dia seguinte você vai e o bom é que logo retoma, né? Você retoma, a Sim. gente tem memória muscular, tempo de posição, o preparo físico também, né, meu? É o que manda ali. E é bem complicado, cara. Mas se não tem uma mentalidade boa, forte, é isso que eu falo para alguns seguidores que perguntam: pô, tô com 45 anos, tô com 40, sou faixa preta, para voltar, cara, puta, é muito ruim. Eu falo, cara, eu vou tomar massa. Vai, isso não tem como, cara. Duas E certeza que assim, você vai morrer um dia, que você vai tomar uma massa se você for parado exatamente. quando você voltar. E ó, faz parte. O português é claro, né? Faz parte do treino você passar por esse desconforto. Ninguém gradua, ninguém chega numa faixa preta sem passar por um processo desconfortável. Hoje você ama jiu-jitsu, só que tenho certeza que na primeira semana você não amava, né? Porque é extremamente desconfortável. Você tem que lidar com esse desconforto, né? Então, não tem como. Você vai aprender jiu-jitsu como? Só vendo vídeo no YouTube? Não tem como. Não dá. Você tem Eu que passar entendo o que você. perrengue ali, né? O Exatamente. sofrimento. Você, por exemplo, você passa esse desconforto, e se você quiser estudar uma posição no YouTube, não tem problema como para complementar, para você fazer uma análise, só que você treina. Então, assim, não tem como. Você tem que passar por um processo difícil, um processo desconfortável. Fato. Agora, você não precisa se lesionar gravemente. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acredito que muitas pessoas mais velhas não querem, com medo do tipo, ah, vai vir um moleque de 20. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Até um conhecido meu. Ah, eu acho legal, eu queria fazer, só que vão para cima de mim,
vão me machucar. Eu falei, cara, não vão te machucar. Eu, pelo menos, não machuco. Eu acho que você tem que ter bom senso, né? Perder o treino, ser finalizado, ser estrangulado, isso faz parte. Agora, lesionar, eu vou lá, estico o braço da pessoa, a pessoa bate, eu continuo esticando, não tem sentido. Não tem sentido. Então, não pode deixar o medo te impedir de fazer as coisas que você gosta, por causa de um número, né? Porque a idade é um número. Você tem que saber as suas limitações, claro, só que assim, agora eu tô com 40, não vou poder, agora eu tô com 50, não vou poder. Pode, só que você tem que adaptar conforme a sua realidade, conforme a sua rotina. Por exemplo, eu machuquei o dedo. Eu tô adaptando o meu jogo conforme o que eu posso fazer, porque eu não posso fazer pegada na mão esquerda. Mas você vai perder. Vou. Muitas vezes eu perco. Paciência. Mas eu poderia ficar em casa, dando uma desculpa. Machuquei o dedo mesmo. Daqui a uns 4 meses eu volto. Cara, você acha que eu vou voltar como? Tudo o que você falou, cara, tudo que a gente fala, cai naquilo, de medo de se machucar, de medo de lesionar, de você estar treinando lesionado, tudo, cara, foca naquilo, no ambiente, né? O ambiente que você tá, como que é o treino que você faz. Eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, você machucou, poderia ser um ambiente que chegasse lá, o professor olhar e falava que porra que você tem no dedo aí, vai embora daqui, você não consegue fazer pegada, você tomava, sei lá, um amasso de um roxa, por exemplo. Você é um bosta, não sei o que, te esculachava. O ambiente 1. Tem o outro ambiente que o cara vai ver, cara, parabéns de você estar aqui. Puta força de vontade, já é difícil você vir, você tá com o dedo zoado. Cara, treina ali sem fazer pegada, né? O Roxa veio e me amassou, atropelou. Tá, eu tô sem fazer pegada. Foi um bom dia para ele hoje, para mim não foi. O que você perde com isso, né? Pelo contrário, você acrescenta na sua vida, você ganha mais experiência. E você treinou, que é o mais importante, que é se sentir bem. Né? Você vai treinar para se sentir bem. Diferente, né, de quem leva a vida. A vida é jiu-jitsu, mesmo se for, não é todos os dias, cara, que você vai estar 100%, né? Tem aquele dia que você não foi. Por isso que sempre volta o que eu digo, né? O ambiente que você frequenta, o professor, o líder, né? Veja, né? O tipo de líder que é, qual que é o caráter, a atitude, ensinamento, a história de vida do professor, né? Que para mim é o que eu falo, cara, é 100% importante isso aí. Primeiramente, totalmente. Você falou uma coisa importante, né? A gente pode admirar alguns atletas, nossa, esse cara luta muito, esse cara tem um jogo diferente, um jogo duro, só que você não pode se comparar. Você pode ver assim, falar, cara, esse cara tem um jogo que combina com o meu. Bacana as lutas. Beleza, mas é ele. Agora você se comparar fica muito difícil. Isso vai te dando frustração, na minha opinião. E o professor é determinante, porque é ele que vai te auxiliar a ficar no esporte. Claro, depende muito de você também. Só que ele e o ambiente são determinantes. Se você está num ambiente ruim, você tem que ir embora. E muita gente às vezes não consegue ir embora. Fica com medo. Às vezes fica com medo de encontrar a pessoa na rua, fica receoso. E tem muita gente que às vezes acaba até abandonando o jiu-jitsu porque teve uma experiência ruim. Sim. E não é isso, né? O que hoje as grandes academias estão tentando fazer? Estão tentando promover uma experiência positiva para aquele aluno iniciante. Tem escolas já que fazem o seguinte, promovem 7 aulas particulares antes de começar. Olha isso, Ale. Imagine você na época, há 20 anos atrás, você fala assim, eu vou entrar aqui nessa academia. Aí eu sou o professor. Fala assim, Ale, você vai fazer 7 aulas comigo, só eu e você. Eu vou te passar os fundamentos mais básicos, um pouquinho da história do jiu-jitsu, tudo certinho durante 7 aulas. Se você gostar, você vai para uma turma só de iniciante. Aí você continua mais 3 meses só com os iniciantes. Cara, é outra experiência que você tem. Outra coisa, cara. É outra coisa. Agora, você todos. chega, bate na academia lá. Eu falo assim, oi, tudo bem? Prazer. Não, prazer o quê? Tá com kimono aí? Não. Tá sem kimono? Vai só com a camiseta Hering aí. Vai de bermuda mesmo. Faz um sem kimono com os caras.
Aí, Tá vendo esse cara aqui, ó, com o kimono camuflado, a orelha desse tamanho? Dá pra fazer um soltinho com ele aí. Ele vai e arranca seu pé fora. Você acha legal? Que experiência que você e, teve. e nos bastidores o professor fala, cara novo, cartão de visita, vai. Isso. Mostra que você é bom arrancando o pé dele. Cara, ó, eu não vou citar nomes. Teve uma vez, numa academia que eu tava, o dono foi quase arrancou o pé de um iniciante, né? O cara estava no segundo dia e tal. Aí um outro professor comentou com ele depois, falou, pô, meu, O que? precisava disso. Falhou o áudio aqui. Comentou com ele, falou assim, precisava disso, né? Aí ele catou convicto, assim, é pela criação mesmo, assim, não dá nem para julgar, assim, eu sou contra isso, mas zero bom senso a pessoa tem, mas ele estava convicto que era assim, tem que fazer sim. Aí o outro fez, mas por quê? Tipo, por quê? Ué, para mostrar que aqui não tem brincadeira, eu já mostrei logo o cartão de visita. Ah, entendi. Bom, uma coisa é certa, esse cara não ficou, óbvio, então assim, o financeiro da academia foi prejudicado por essa carteirada que ele deu, né? Entendeu? Com certeza. Então, Ou eu tava no dia ou eu passei uma situação igual, agora eu não me lembro. Mas já passei, já vi situações dessas. Cara, uma outra história muito louca também, que eu não tinha essa vivência. Eu tinha acabado de pegar preta. Aí eu fui dar aula numa academia. É uma academia grande, né, cara? Eu cheguei lá, pô, faixa preta, novinha, era novo de faixa preta, foi indicado, lá um amigo meu me apresentou, falou, vamos lá, eu vou te apresentar o dono, tal. Cheguei na academia. Cara, quando eu cheguei na academia, eu comecei a ver a foto do professor que dava aula lá. O cara, acho que era acho que uns 2 anos na minha frente, 2, 3 anos de faixa preta, campeão paulista, campeão isso, campeão aquilo. Sabe quando você entra assim, começa a olhar assim, só foto já do fica meio cara. intimidado, né? Sério, eu parei assim, olhei lá pro meu amigo e falei, cara, mas o cara. Não, o dono quer mandar ele embora e quer contratar outro. Vamos lá. Eu falei, mas, meu, eu não tenho nenhum título. Eu peguei a preta ontem, né? Fica quieto, vem comigo, sabe aqueles caras? Chega aí, vem conhecer o cara. Meu, eu cheguei já intimidado na sala lá, falar com o dono. Já, sabe quando você chega derrotado? Ele ainda bateu no meu peito assim, falou, meu, você é faixa preta, cara, porra, toma a sua postura, toma a sua posição. Eu falei, tá, cara, eu sou faixa preta, mas e o cara tem um monte de título, enfim, muito mais experiente, e deu essa noia. Aí chegou lá, resumindo a conversa, cara, o dono falou, ele não era educador físico, ele tinha uns 35 a 40 alunos, falou que do 3, 4 competiam, o restante era alunos e alguns ficavam e falavam que o cara ganhava um monte de título, mas ele não sabia ensinar, ele não sabia dar aula, era arrogante, etc, etc. E aí eu falei pro dono, né, ele me perguntou, faixa preta, aquele assunto normal, né, de rotina, e eu falei pra ele, cara, eu peguei agora, eu não tenho nenhum título, cara, nada, ele olhou assim pra mim e falou assim, ó, não sei se ele te falou, meu amigo, né, eu tô procurando aqui um professor, não um competidor. O que eu tenho aqui, ele é competidor. Exato. Ele afasta as Exatamente. pessoas, eu não vou pôr em jogo e nem julgar, o cara tem um monte de título, não tem o que falar. Ele falou, eu não te conheço, pode ser que se você for, sei lá, rolar com ele, lutar com ele, ele ganhe de você, porque o cara é bom no que faz, agora ele não sabe dar aula. Eu tô procurando um professor aqui, não um Claro. competidor. Puta, aquilo me deu um, sabe? Aí entrei, dei aula lá, 2, 3 anos, fiquei dando aula lá, cara. Até os alunos Ó, falavam, cara, e eles queriam era o vou quê? falar mais. Atenção, enfim. Antigamente era muito pior. Por quê? Porque o professor de arte marcial, não importa se era de jiu-jitsu, de muay thai, ele tinha que ser um cara competidor, assim, ele tinha que ficar se provando, né? Então, os títulos eram, vamos dizer assim, o currículo para ele conseguir dar aula. Só que na prática não era muito bom. Poucos conseguiam ser bons professores e bons competidores. Existem exceções. Sim. No geral, não. Porque o competidor, ele é egoísta, né? Ele tem que focar na competição. Ele precisa, assim, agora é o meu horário, agora é a minha comida, eu vou pagar a inscrição, então é ele contra ele mesmo, se fechando nele, se concentrando. Para ele se doar para os
outros é muito difícil. Já o professor, ele se doa muito mais, né? É difícil Exatamente. você equilibrar. Falei, pode acontecer? Pode, difícil. Mas é difícil realmente ele ter esse equilíbrio. E antigamente, um professor de jiu-jitsu, ele era muito testado, né? Então, por exemplo, imagine você há 20, 30 anos atrás, faixa preta, você vai para outro país dar aula. Sua equipe te manda lá para a Itália. Ale, agora você vai tomar conta aqui da Grace, Barra, Itália, ali, Roma. Você corria o risco ainda de estar na academia um dia lá, chegar um cara para te desafiar. E você era o alvo, você é todo, assim, todo o nome da equipe, tudo está em jogo, né? Chega um cara, bate lá e fala, tá, eu quero aprender isso daí. Não, eu vou lutar com você. Então, assim, hoje em dia já é difícil isso acontecer, pelo menos eu nunca mais ouvi falar. Mas até o comecinho de 2000, tinha os desafios. Nos Estados Unidos, chegava um wrestler, batia na porta da sua academia e falou assim, quem que é o faixa preta? Ah, sou eu, o Ale. Vai, vamos. Vamos o quê? Vamos lutar. Então, isso também fez com que esses caras ficassem com essa mentalidade, tipo, a qualquer momento eu ia ser desafiado. Aí chega ali um aluno, ele vem com essa mentalidade já, ia lá, arranca o pé do cara. Sim, tipo, exatamente. O cara ele já tá numa situação defensiva. Né? É complicado, viu, cara? E a gente está falando de mentalidade e tem essa também de professor, né, que se acha que ele é o pica lá do tatame, amassa todo mundo é bom, todo mundo fala que ele é bom, todo mundo, os alunos. E quando vai, dependendo o que eu vi, que vai às vezes com o professor, meio que respeita, não dá o 100%, né? Claro. E aí ele se acha. Só que ele não sai dali do ambiente dele para se testar. Ele não é o pica. Ele não vai fazer um intercâmbio, né? Exatamente. Ele não é o bonzão, né? Ele se acha. Não estou dizendo que todos os professores têm que ir. Os que ficam falando que eu sou isso, eu amasso, eu sou aquilo, então vai no campeonato, traz uma medalha. Se você é o pica, vai lá. E aí quando eu vi, quando ia, tomava pau. E voltava, e aí, cara, baixa mais as orelhas, seja mais humilde. Você é um bom professor, você ensina, legal, mas não fica aí, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é no seu mundinho, né? Não sai para se testar aí. E eu tenho amigos aí, professores, que os caras vão para qualquer lugar. Vai, treino, se vem gente na academia, nem conhece o cara, eu não vou treinar com você, vai ser o primeiro treino comigo. E eu perguntava no início, né? Você falava, não, cara, e daí se eu bater pro cara? Eu fiz um amigo, eu tô aprendendo. Eu não vou me envergonhar meus alunos se eu bati pro cara. Eu fui lá me testar sem medo nenhum. Né? E tem outros lugares que não vai nem a pau, cara. Não vai. Primeiro dia que você chegou, começa a mandar com os alunos. Depois que eu te intimidar e você me respeitar, eu vou com você. Porque eu não corro o risco de você dar o seu 100% para me finalizar, né? Eu já vi histórias assim. Concordo. Também. Fatos, né? Fatos. Ô, Ale, você já teve algum problema nesses anos que você dá aula, não importa qual faixa você estava? Por exemplo, você está ali um dia lá no tatame ou em alguma academia e sei, às vezes um aluno, alguém fala, vamos fazer um treino. Assim, você já percebeu, tipo, chamar você num sentido mais de desafio de confere? Você já teve isso ou não? Já, cara, já tive um e teve não do tipo, cara que eu comecei... vamos treinar, vamos trocar jiu-jitsu, ou teve um de tipo, cara, vamos ver se você é bom mesmo? Já teve? Sim, teve. Passou? Teve. Como é que você lidou com isso? Cara, de treino, isso não é o que Conta você aí, perguntou, conta mas pra eu lembrei. gente. Eu vou te falar, treino. Eu era faixa azul que eu comecei a dar aula, veio um cara indicado por um cara que treinava comigo. Cara, era um negão. 8x8, não vou nem falar 4x4. Ele chegou, eu olhei, eu falei, eu não vou treinar com esse cara. Eu tinha só faixa branca, né? E aí, postei posição. O cara era azul, mas azul que nem você era, azul de anos. Cara, e aí, acho que ele começou antes de você. E eu era azul, né? E aí eu vi o cara treinando, cara. Ele mastigou todos no branquinho, né? E aí, sabe, ninguém falou nada, mas os alunos olhavam pra minha cara assim, cara. Olhava, tipo, né, meu, você entende aí, você não vai? Porra, cara, o cara tinha 120 quilos, eu tinha 60. Eu fui. Resumindo o treino, Arthur, ninguém pegou ninguém. E eu fui pra raspar esse cara, eu não sei se ele aliviou ou se eu consegui mesmo.
Eu dei tudo de mim, cara. Eu fiz a força da vida ali pra raspar ele, cara. Raspar ele de gancho ali, aquela viradinha com a Nossa, banda da bunda no chão, sem muita força. Foi a única coisa que eu consegui fazer. Né? Eu não sei se ele deu 100%, não tem como. Mas o cara, gente, o cachorro. O cara, gente boa, cara. Depois virou amigo. E teve uma academia que eu dava aula, que chegou um cara lá. você Era era que do. faixa? Eu era roxa já. Era do Wesley, falando que, assim, não diretamente, mas toda assim, que jiu-jitsu não era eficiente, que ele treinava na seleção brasileira de Wesley. E eu fiquei olhando o cara, perguntei o nome, pesquisei, não era. Resumindo, a gente foi fazer sem kimono, porque ele não tinha kimono. A gente só se pegou, saiu umas, sabe quando dá aquelas. A gente deu uma estranhada, tinha 4, 5 alunos, aí eu falei para ele, espera os alunos sair, treina só eu e você, pronto. Aí saiu, mas ficou 2 lá, e a gente não chegou a treinar e nem aconteceu nada. Enfim, depois esse cara saiu da academia, ele começou a dar aula, deu aula um mês, 2 meses e pouco. Ele usava droga, né? Ele vinha doidão, né? Eu até senti um cheiro meio estranho, assim, quando eu treinava com ele. Tem dia que ele tava normal, tem dia que ele tava assim. Mas um cara meio estranho. Mas não deu nada. Eu pesquisei depois o nome dele, meu, nunca, não conheço, nem sei se era verdade. A nível assim, foi isso que aconteceu. Foi esse cara só, de resto, de desafio, de vir tirando assim. E academias que eu fui fazer visita, teve, né? Tem aquele que vem tirando, chama para treinar. Eu chego na academia, cheguei preta, um azul me chamou para treinar, eu olhei pro professor, o professor nem aí. Provavelmente aquele cara que incentivava cartão de visita, né? E aí foi uma guerra, enfim, né? Meu nível, eu era preta, o cara azul, e o professor não treinou comigo, né? Teve um outro que eu fui uma vez, ele era roxa, ele veio na maior educação, no maior respeito e pediu se podia treinar comigo, porque ele já estava acostumado a treinar com os amigos. Esse eu não senti nada não, foi no respeito mesmo. E o Sim. professor escutou, cara. O professor escutou e chamou ele, deu uma bronca nele, na frente de todo mundo, que isso não se faz, tal. Não, tranquilo, ele não faltou com respeito. Falei, não, tudo bem, eu vi que ele não é assim, ele é respeitoso, mas ele tem que aprender a hierarquia. E se você vai treinar com ele se você quiser, é você que vai chamar ele. Aí eu chamei ele e treinei, gente boa. Não teve nada de desrespeito, cara. Só mesmo esse doido aí do Wester aí que É meio que bacana você ter desafiou, né? falado disso, né? Porque, querendo ou não, você tomou a frente, né? No sentido, você tinha um espaço para trabalhar, né? Então você acaba ficando à frente da situação, né? Se você é professor, você acaba virando um alvo, né? Então chega a visita, chega, enfim, Sim. um amigo meu vai vir aqui. Então, assim, tem algumas coisas que o dia a dia mostra, né? Do jiu-jitsu, que às vezes nem sempre você tá afim de fazer, né? E vai ter que fazer, porque, meus alunos estão olhando, porque. E você não vai, tipo, né? O cara lá, 120 quilos. Uma vez eu tava numa outra academia, você conhece ali o Nando, né? Sim. E ele tava dando uma aula, já tava eu, ele, acho que mais um, tinha poucas pessoas, né? Ele dava aula em inglês também, né? Porque ele é professor de inglês. Mas naquele dia ele estava dando aula em português. Chegou também, cara, um cara enorme ali. Só que ele não treinou, ele só conversou. Falou, eu vou pegar o kimono e tal. Acabou não. Tipo, acabou que o cara não veio. Assim, ele deve falar assim, o kimono tá no carro, eu vou buscar. Aí ficou aquele clima assim, tipo. Ele me olhou e falou, meu, você viu o tamanho da mão do cara? Mas o Foi cara era o cumprimentar. quê? O cara era o quê? Era preta? Era preta, diz ele, né? Mas assim, ele foi educado, tal, ele perguntou se podia treinar, tal. E aí fica aquela situação assim, pode, né? Quer que faça que não pode? Pode. Só que aí o cara fala, então eu vou pegar o kimono e já volto, né? E aí o Nando me olhou e falou assim, meu, ficou cumprimentar o cara, vai parecer uma raquete de tênis. Nossa. Daí o cara não apareceu, mas ele falou, puta, eu vou ter que treinar com esse cara, velho. Eu falei, Não tem você o que vê? fazer, né? É igual aquela frase, né? Tempo ruim o tempo todo. Esse é o jiu-jitsu, né?
É, cara, Então, então, tem várias histórias, né, cara, do pessoal da Grace, do Valide, não sei se você acompanhava, às vezes eu tô com vontade de rir, eu assisto uns vídeos, e o Valide, né, Valide, comigo é tempo ruim o tempo todo, eu tô preparado, se cruzar na rua, eu saio na porrada, onde ele quiser. Os caras ficavam se odiando, né, eu brigo com você onde você quiser, a gente sai na porrada, aonde você quiser, se eu te encontrar na rua, eu vou te pegar. Meu, é engraçado, cara, essas histórias de ó, antigamente esse aí. lance que você falou de chamar para treinar, por exemplo, lá onde eu treino, a gente lida da melhor forma. Se mantém no respeito, assim. Fala assim, Ale, vamos aí, bora? Bora. A gente tá trocando o jiu-jitsu, né? Diferente se é um tom mais desrespeitoso, às vezes. Qual que é a sua? Vamos lá, não sei, tem uma entonação Uhum. diferente. Você sente a energia do cara, então aí já não acho bacana. Agora, as pessoas estão treinando, elas precisam se desenvolver. Então, até nisso mudou. Pelo menos lá, todo mundo chama todo mundo, sempre mantendo respeito. Eu treino com todo mundo, eu já treinei com caras duríssimos, assim. Tem uns que você fala, caramba, vai ser. Não vou conseguir me mexer aqui, faz parte do processo. Só que isso também envolve a mentalidade, né? Porque você vai ficando mais resiliente. Quando você começa a fugir de treino duro, você não precisa fazer todos os treinos da sua vida duros, assim. Só que quando você foge de treino duro, fala, aquele cara ali é duro, assim, você acaba não se desenvolvendo. Não Não evolui, só, sim. não só tecnicamente, como psicologicamente, Sim, né? Você sim. não consegue falar, pô, como é que você vai lidar com uma situação difícil, né, cara? Sendo que É, você já está numa situação difícil. Né? Você não consegue mentir para você mesmo, né? é. Cara, lá onde eu Essa, treinei, né, cara, tinha essa hierarquia aí, eu aprendi lá, cara. Difícil, não me lembro se eu, pra te falar aqui, se eu vi menos graduado chamando mais graduado pra treinar. Uma vez só quem chamou eu, que eu não sabia era faixa branca. Mas foi sacanagem, eu treinei um ano e pouco lá no treino que só tinha branca. E aí comecei a treinar no próximo treino que era à noite, que tinha os graduados lá. E aí, meu, você faz amizade com o pessoal. E tinha um cara lá, um safado, ele até saiu de lá. O cara era zoeiro. E eu não sabia. E um dia ele pegou, né? A gente fez um rola, me chamaram. Aí no segundo ele foi e falou pra mim, mano, você já treinou com aquele cara ali? Era um azul, tava do lado do professor. Falei, não, cara, meu, o cara é gente boa. Eu vi que ele tava meio rindo. Vai lá agora e chama ele pra treinar. Ah, eu levantei e fui, cara, eu queria treinar. E aí, mano, vamos treinar? Vamos rolar? Ele olhou pra mim, olhou pro professor, o professor falou, o quê? Você, faixa branca, chamando o azul, paga 20. Eu falei, por que eu vou pagar? Meu, aí esse dia eu aprendi, cara. Nunca mais na vida, cara, você não chama. E nunca vi mesmo o pessoal chamar. Pelo menos isso aí lá era respeitado, né, cara? Não tinha dessa, pelo menos eu não vi. Mas é engraçado, mas do é, jeito que você fala assim, onde você treina assim, de boa mesmo, é legal, não né? porque Tem um. assim, a gente tem um tempo ali para aquilo, né? Então a gente faz 5 de 5, né? Para quem não sabe, são 5 treinos de 5 minutos, envolvendo 1 minuto ou 40 segundos de descanso entre um e outro. Se fica muito assim, tipo, o Ale é preta, e tá sobrando, eu não vou chamar porque eu sou marrom, ou porque. Aí fica horrível, né? Porque não tem treino. Sim. Então o meu professor falou assim, galera, chama, respeito aqui. Bora, vai, costa um, vai O seu próximo. treino é misturado, Arthur? É só, tipo, Não, inicial, é misturado. intermediário, avançado, Não, misturado? não tem como, Ale, devido ao horário, né? Então O horário, tem que misturar. o Né? horário que você treina tem de branca a preta. Todas as faixas. Normalmente, sexta-feira é um dia que você percebe mais preta no tatame, porque o último horário de sexta-feira é open match, né, que fala aquele tatame livre. Então alguns acabam indo para o nosso horário, chegam mais cedo. Às vezes o cara tem aquela liberdade de horário na sexta-feira, ele chega mais cedo, então ele vem para o nosso treino. Mas tem muito iniciante também, né? Então, vou falar essa semana, por exemplo, caiu uns 10 faixas brancas, tinha um roxa, não estou vendo uma, não, é um roxa, um marrom, aí vem uns 2, 3 pretas. Então equilibra bem o treino, né? Equilibra bem.
só que a maioria é iniciante, né? Nesse horário é difícil dividir, porque é um horário difícil, né? Não é um horário que todo mundo consegue, é 3:30 da tarde. Então, tem que ter volume de gente, né? A gente tenta, o meu professor ele tenta dividir, né, da melhor forma possível o treino. E é tudo de 5 minutos. O meu professor opta em 5 treinos de 5 minutos, né? Mas é um treino comercial que a gente fala, então tem um aquecimento, sem ser exagerado, tem uma posição técnica, tem um específico, tem um drill e depois tem o sparring, né? É o treino comercial. Se você for num treino de competição é totalmente diferente. Sim. Como ele é conduzido, né? Para quem não sabe, um treino de competição ele é conduzido de uma forma diferente porque aquele cara é competidor. Então você tem que aumentar a intensidade desse treino, né? Não tem como, né? Se você está buscando rendimento, você tem que aumentar a intensidade. E o sparring é guerra. Não é guerra. O cara não é seu amigo. Então, o que eu vejo hoje em dia que mudou um pouco. Por exemplo, se você vai competir semana que vem, já começa a desacelerar um pouco essa guerra aí. Porque o risco de lesão aumenta. Sim. Que a guerra mesmo vai ser no dia. E aí eles diminuem um pouco o volume, que é a quantidade de sparring. Só que mantém aí um pouco, mas não exagera. E reforça os drills, para você ficar automatizando posição. Por exemplo, aquela passagem cortando o joelho, né? Aquele knee cut que fala, né? Cortar o joelho. O cara vai ficar repetindo aquilo várias vezes, porque na hora da competição aquilo fica automático, se é um ponto forte do seu jogo. É melhor você automatizar a posição do que você correr o risco de você ter uma epicondilite ou machucar um dedo e você não conseguir competir, né? É o que eu tenho observado, né? Cara, Arthur, me lembrou agora que lembra daqueles treinos lá, cara, eu nunca vi, pelo menos agora os últimos tempos, em nenhuma academia. Vai, tem 20 no tatame, 10 e 10, um fica no meio para rodar os outros 9, lembra? 10 minutos, cara. Já fiz algumas vezes. Nossa, fiz muitas isso daí, vezes, ó, vê se eu tô falando besteira. Você já fez também isso daí para treinar guarda, né? Lembra um que ficava assim? Não, esse treino é na trairagem ali. Você tá quase finalizando, entra o outro nas suas costas. Não, aí você tem que se virar. fiz também esse. O de guarda tinha um muito legal de guarda, isso. Tem a fila lá, sim. Isso. Esse da trairagem é puxado. E todos esses treinos, né, tinham uma pitadinha de, se não passar a guarda, se não raspar, vai sair os dois. Pressão em cima, né? É bom, né? Por um lado é bom. E, meu, esse de 10 minutos aí que vai trocando, parece uma hora, pelo amor de Deus, cara. O cara entra novo. Você vê como muda as coisas, né? Antigamente, quando eu comecei, eu não gostava de treino específico. Não gostava. Fica ali, aquele corredorzinho, faz uma fila, fica 3 no meio, só passagem, né? Aí você fala, putz, minha vez. Eu achava muito chato. Hoje, eu vejo o quanto é importante. Né? Dá dica para quem está começando. Vai lá, Lê, fala primeiro aí. Nunca desistir, não desista, por mais que doa dores e dificuldades e parece que você é um nada no tatame, esse é o caminho. Nunca desista, as coisas vão melhorar, porque você está começando uma coisa que você não sabe. Você vai aprender, é degrau por degrau, não desanime, não desanime. E a minha dica é, não se compare com ninguém. Faça o seu melhor naquele momento e fique feliz com o que você está fazendo. Apenas isso. Exato. Então pode ter certeza que isso vai te motivar também. Porque a motivação, com o tempo, ela tende a diminuir. O que vai segurar é a disciplina. E arte marcial e disciplina andam juntas, né? Então, essa é uma dica que eu dou. Você não fazer comparação. Você tem suas limitações,
e você tenta fazer o seu melhor ali naquele tempo. Ah, mas só consigo uma vez por semana. Não tem problema, faz uma vez por semana. Ah, eu consigo todo dia. Então vai todo dia se você pode. Então, no seu ritmo, no seu tempo, respeitando as suas limitações. E aquilo, né? Curte o processo, né? Não pensa só, sei lá, em graduação e isso. Curte o processo, vai aprendendo a cada dia que você vai ter sucesso, você chega E eu lá. vou falar um negócio que pode ser que não agrade muita gente, só que assim, curta também as derrotas, tá? Curta as frustrações, curta os amassos, porque faz parte. E é Senão onde fica mais aprende. fica aquele discurso de que, tipo, o jiu-jitsu é super legal, é fácil. Não, a gente tem que falar a verdade aqui, porque senão não Exatamente. vira uma hipocrisia, né? Sim, Tem o lado sim. ruim. O lado ruim é isso. Mas aí você vai administrando isso, né? Você vai pensar muitas vezes, você vai lembrar do que eu tô te falando agora. Muitas Isso. vezes, quando você estiver por baixo, você querendo bater sem nada tá encaixado, desconfortável, não consegue respirar, você vai pensar assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu acordei e vim pra cá? Eu poderia estar em casa, poderia estar fazendo qualquer outra coisa mais prazerosa. O que eu tô fazendo aqui? Amanhã eu não venho. Isso pra mim, centenas, milhares de vezes passou esse pensamento na minha cabeça. E Mas uma aí eu dica, expulsava ele. aí é uma questão técnica, da minha opinião. O Ale, professor, pode me corrigir. Na nossa época, a gente aprendeu, pelo menos os primeiros golpes, os primeiros movimentos, de um jeito. Hoje, já tem escolas que já tentam colocar o aluno numa situação que não seja muito frustrante, né? Então, tem já professores ensinando meia guarda. Aí você fala, nossa, mas meia guarda. Porque ele tem alguma chance, né? Sim. Ele tá, assim, num certo equilíbrio. E é verdade, eu parei de pensar, falei, bom, o primeiro golpe que eu aprendi foi uma botinha, o outro foi uma kimura. Por que que... Como é que você vai introduzir a primeira posição para uma pessoa que não teve vivência nenhuma naquilo? Uma situação que deixa ela muito agoniada ou uma situação que existe um certo equilíbrio? Ela fala, opa, eu consigo me mexer um pouco aqui. Então tudo isso envolve a experiência, né? Né, Ale? Exatamente. Para pra pensar, né? Por Uh, exemplo, você nunca pisou no ah, tatame. Aí eu chego para você e falo assim, deita aí. Aí começa um cara na montada e começa a te estrangular. Aí você fala, pô, mas calma aí, cara. Calma aí. Ou melhor, 4 apoios, o cara coloca os ganchos e já deixa encaixado no estrangulamento. Assim, pô, não. o que Eu você já tá vi, fazendo, cara? cara. Sai daí, Não, cara, o que você tá eu já fazendo aí? vi iniciante eu perguntar pro cara assim: quanto tempo você treina? Não, hoje é o primeiro dia. Primeiro dia? Primeiro dia. Aí você vê o professor passando, tipo, uma raspagem ultra mirabolante de gancho junto com finalização. Aí você fala, calma aí, cara, não dá. Tem que ter uma coisa muito básica para o cara ter uma noção que é empurrar, puxar, né? Jiu-jitsu praticamente é empurrar, puxar, espaço, saída de quadril. Então, assim, colocar ele já numa posição extremamente desconfortável já gera uma situação muito frustrante. Aí ele fala, não é para mim esse negócio. Então não é para ninguém. Cara, a primeira semana, não foi o primeiro dia, foi a primeira semana que eu tava fazendo. Hoje eu sei o que que era. Uma raspagem, guarda laçada, né? Laça o braço, Nossa. rodando por baixo, defendendo o omoplata, volta pro triângulo. E eu falo, mas o que que é isso, cara? Vários, um, Calma aí, dois, vamos três, por passo, partes, né? quatro. Nossa, cara, eu ficava olhando assim, falava, meu, o que que é Pô, é a isso, mesma cara? coisa que você chegar. Deixa eu ver qual é a pergunta aqui. Algo que Algo deixa que deixa muito muito desconfortável desconfortável. é a Falta, não rola. falta de gás no rola. Como poder Como melhorar? poderia Vai, melhorar? fala aí, Ale. Nossa. Específico, ó. Vamos vender o programa. Específico, você vai ter que trabalhar seu cardio. Da mesma forma que você treina Gil. Se é 5 minutos, você vai dar tiros específicos. Nossa, quase caiu esse cachorro aqui. De 5 minutos. Para trabalhar o seu gás pro jiu-jitsu, exatamente para luta, né? Para você ficar. Aí, ter os intervalos que você tem numa luta e para o seu coração recuperar rápido o gás.
E no início controlar a respiração, né? Se começar assim já vai se cansar mesmo. Tem que controlar o máximo que você conseguir, tenta controlar. E fazer força na hora certa, que é muito difícil. Você vai fazer força o tempo todo. E Mas você você vai também aprendendo. controlar a ansiedade, porque existe também a ansiedade e Sim, existe também o total. cansaço, né? Tem gente que acaba ficando muito ansiosa e a respiração aumenta, o fluxo sanguíneo aumenta, a pessoa se desgasta muito rápido. Então, eu Sim. sugiro que você continue frequentando os treinos de jiu-jitsu e, paralelamente, você consiga fazer uma preparação física adequada, né? Com exercícios que vão simular alguns movimentos do jiu-jitsu. Por exemplo, o supino, o agachamento, o levantamento terra, são exercícios básicos, multiarticulares, que vão fortalecer suas articulações. E isso vai gerar uma maior resistência, uma maior potência muscular. Então, pode ter certeza que você vai se sentir mais segura para treinar. Isso vai melhorar a sua mentalidade na hora do treino, vai melhorar seu mindset. E o específico do próprio jiu-jitsu. Ah, mas eu só consigo fazer 2 sparrings, 2 rolos. Tudo bem, faz 2, descansa um, vai para o próximo, vai administrando isso. Porque não pode pular o específico do próprio jiu-jitsu, porque é movimentos próprios. Mesmo você tendo um bom condicionamento físico, você tem que passar por aqueles movimentos. Óbvio que se você está mais forte, favorável. Só que se você não fizer o treino de jiu-jitsu, você não vai conseguir aumentar essa resistência, né? Exato. Exatamente, não é só o que eu falei, né? Fazer um treino específico intervalado, tem todo um conjunto, treino de força, treino de resistência. Exato. Isso vai te dar um aporte para melhorar o seu gás, né? O específico é somente você vai fazer lá um cardio, mas tem tudo isso que o Arthur falou. Treino de força, resistência, treino de base, né? Fortalecimento, tudo envolve. E esses aí ajudam, auxilia a melhorar o seu gás, o seu cardio, né? É isso, Arthur. O que você ia falar? Já me esqueci aqui, me perdi. Você ia falar um negócio aí, eu não lembro. Não, a gente está falando sobre como é que você vai passar para um iniciante, né? Ah, as Porque o jiu-jitsu posições. não, porque assim, a parte, vamos colocar, técnica, assim, a base é praticamente empurrar, puxar. Não que seja só isso, mas envolve muito disso. Por exemplo, a pessoa está soltando peso próximo do seu rosto, ali, no 100 quilos. Você vai empurrar um pouco. Você está querendo encaixar um triângulo, você vai puxar um pouco a cervical dela. Então, assim, praticamente é isso. Só que você explicar isso para uma pessoa que nunca fez, ela não consegue entender. Então, o que eu vejo que muitos professores erram é qual é a primeira posição que você vai ensinar para um iniciante. Por que você não explica alguns conceitos antes? Exemplo, um conceito de guarda, um conceito de passagem, que vai ter Exato. que começar assim. Não, é verdade, você pega a pessoa e fala assim, imita aqui esse movimento. Mas ela não sabe o conceito. Aí você fala assim, olha, amigo, aguarda, com as costas no chão, pode ser ofensiva, pode ser defensiva. Normalmente é defensiva, se você for parar pensar numa defesa pessoal, mas você também pode ter um contra-ataque, que aí se você muda a posição, muda o nome, vira uma raspagem. Um sempre vai passar, o outro sempre vai ficar. Então, se você começa a exemplificar o que é um pouco a luta, é melhor. Aí eu ia dar o exemplo assim, imagine você na sua primeira aula de Muay Thai, a primeira técnica que você aprende é um soco rodado com uma cotovelada de baixo para cima e uma joelhada voadora. Mas, fala, Exatamente. calma aí, cara, eu não consegui nem dar um jab, Não sei nem o entendeu? que é. Isso que Não sei nem você o que é. falou de puxar e empurrar mais do que a raiz, como é que é? Raiz, né? Raiz Letícia. Perguntou, falta o gás, eu fazia isso na branca, o cara tá por cima ali, nos 100 quilos, cara, relaxa, relaxa assim. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer força contra, empurrar e se mexer. O que eu fazia? Eu abraçava, grudava os kimonos e ficava puxando pra mim, cara. Desesperado, eu quero me empurrar. Cara, eu puxava e empurrava, puxava no mesmo tempo, cara. O que você não gasta de oxigênio aí, energia, desnecessário, né? Então ali, depois que eu fui enxergar, não, tá vindo pra cima de mim,
respiro. A hora que ele se mexer, na melhor oportunidade, eu vou empurrar e vou me mexer, né, cara? Gastar o mínimo de energia possível. Outra dica também do gás, né, de gastar energia, falta gás, porque você está fazendo uma força ali contra você, né? Você está se matando ali, digamos assim. Hoje eu vejo a importância dos conceitos básicos, né? A gente acaba escutando bastante aí no Instagram, o básico que funciona, o básico daquilo, porque o fulano faz um jogo básico, só que parece simples e não é. São anos e anos e anos para você fazer uma coisa básica. Só que quando você Desse jeito, começa, é isso aí. quando você começa com os conceitos básicos, tentando aprender conceitos básicos, com certeza você abre o leque para muita coisa, né? Então, às vezes você fala com uma pessoa que já até azul, você fala assim, tá, mas você sabe por que você vai ficar nessa posição aqui? Não, não sei. Porque não pulou a etapa. O cara só queria aprender a posição, mas esqueceram de passar conceito básico de questão de gravidade até. Por que é difícil o cara ficar em cima de você, não, você sair numa montada? Porque você já não tem muito movimento de pernas, né? Você só vai fazer aquela elevação de quadril. Sim. Né? Então, assim, são conceitos básicos que não me explicaram também quando eu comecei. Era tipo assim, tá vendo o que eles estão fazendo ali? Você vai imitar aquilo lá. Ah, mas o quê? Aquilo, você tá vendo aquilo lá? Você vai fazer exatamente igual. Não. Hoje, se eu fosse dar aula, explicar o básico. Eu sei que parece fácil assim, mas não é. Né? Você sabe melhor que eu que você é professor. Mas tem algumas pessoas que eu acabo explicando ali para dar um toque na academia, até em relação a dar postura na guarda, né? Uma vez eu vi dois faixas brancas lutando, eles estavam, um que estava embaixo, ele estava totalmente deitado, assim, ó. Tipo, como se estivesse tomando sol. Assim, ó. Aí, quando acabou o treino, eu falei assim, amigo, quando você começa a ficar tipo uma conchinha assim, você fica mais forte, você tem alavanca de pernas, tá? Ele, nossa, não sabia. Ele achava que plano, ele estava forte, ele não tinha recolhido, ele não estava recolhido, ó, fechadinho. Aí eu tive que explicar esse conceito básico, assim, ó, quanto mais fechadinho você fica, tipo um tatuzinho, mais difícil esse cara consegue dominar sua cervical, dominar seu quadril. O que você mexe no jiu-jitsu? Quadril, mexe cervical, os domínios principais. O cara vai agarrar sua cabeça, fica difícil você sair. Sim, aí você consegue, tá né, esses conceitos, né? Aí ele, nossa, é mesmo. Agora eu tenho uma alavanca. Isso. Aí o conceito de alavanca, eu só comecei a entender mesmo, assim, acho que na roxa, agora na marrom, a ponto de tentar explicar para alguém. Mas eu vejo que um dos maiores erros é a introdução de tipo, imita aquela posição e ponto final. Não me pergunte nada. Faz igual Só faz o que eu tô ele falando. tá fazendo. Aí você olha, eu quero isso mesmo. Beleza, tá. Cara, esse negócio de você passar os detalhes é um dom, né, cara? Porque você mostrar é uma coisa, né? Você vai lá, faz o cara, olha, repete, me imita, faz o que eu fiz, tá? Mas nem todo mundo é igual, alguma coisinha, um detalhe. Agora, Não, você e explicar uma outra coisa coisa, básica, passo a passo, uma assim, é muito mais vez eu estava fácil. explicando também para um cara, falou assim, mas você sabe que começa mesmo em pé? Ele, nossa, em pé? Ele não sabia. Eu falei, se você parar para pensar numa competição de jiu-jitsu, começa como? Ele, não sei. Eu falei, coloca jiu-jitsu competição no YouTube e você vai ver as lutas. Ele, vou ver. Comece em pé, igual o judô. Eu falei, você conhece o judô? Ele falou, conheço. Eu falei, é exatamente o judô. Só que a luta pode transcorrer para o solo, porque eu posso te dar um estrangulamento em pé e você bater, certo? E aí, o que ela falou? Assim fica Assim bem fica menos bem mais complicado. complicado. Mas obrigado. Vamos ver se a gente tenta descomplicar. Comece em pé. Vamos. Aí depois, vocês vão para o chão. Um vai ter que passar a guarda e o outro vai ter que fazer a guarda. Já começa a simplificar um pouco, mas não é assim tão simples. Então, quem vai passar, o nome está falando, ele tem a obrigação de passar. Ele vai tentar dominar a cervical, ele vai tentar chegar numa posição favorável, ou até mesmo te finalizar. E o cara da guarda não é só se defender, ele pode atacar na guarda. Então,
esses conceitos, assim, a pessoa fala assim, ah, não, então tem um sentido, tem uma lógica, senão fica sem lógica, né, cara? Você fala assim, bom, Sim. imita que esse cara tá fazendo, ah, mas ele tá dando um armlock voador, ah, não, imita aí, é isso daí. Não, É o tá errado. que eu explico, cara. E depois que passar, você tem que chapar as costas do oponente no chão. Solta o seu peito, o peso do seu corpo ali, né? E eu falo por debaixo, não deixa ele chapar. Ele passou tuas pernas, por exemplo, abraçou sua cabeça. Não fica com as costas, que nem você falou do cara deitado, né? E não adianta também você recolher, cruzar a perna. Cara, já se vira de lado, já põe o ombro de lado. Ah, mas ele tá me segurando. O quadril, se o seu quadril tiver solto, põe uma banda da bunda de lado, já entra esse braço curtinho no corpo, né? Já pra fazer o que você falou, continuação, já fazer a bolinha ali. Ó, Ale, Isso aí, eu vi eu não um... tive também, cara, esses ensinamentos, né? O básico, né, cara? O que acontece? Você não teve, e aí quando você foi graduando, você teve que voltar lá nas primeiras aulas, né, mentalmente. Aí você foi Exatamente. fazendo o encaixe das pecinhas, né? É tipo um É. Tetris, né? Você vai encaixando, aí você fala, ah, tem sentido assim, tem sentido assim. Aquilo que eu aprendi lá na Branca, ó, serve pra vida inteira, Exato. tô usando aqui. Eu vi um podcast de um professor de judô falando que é muito difícil, e é mais difícil mesmo. Por quê? Se a gente está em pé e eu quero te dar uma queda no judô, o meu quadril tem que estar próximo de você. No jiu-jitsu, quando a luta se desenrola no chão, eu tenho outras partes do meu corpo para fazer alavanca. No judô em pé, eu só tenho os dois pés e o meu quadril. Então eu vou entrar em você, né, para deixar você Sim. mais leve e te dar queda. Quando a gente vai para o solo e fica fazendo só a luta de jiu-jitsu, eu tenho outras alavancas. Eu tenho meu ombro, cotovelo, né? Eu vou ficar de lado, eu tenho o meu ombro que pode me ajudar. Eu tenho o joelho, enfim. Então eu falei, puta, é verdade, né? Eu tenho várias partes do meu corpo que podem ser alavancas. Tendo essas alavancas, eu consigo erguer aquela pessoa, né? E tem eixos, né? Demorei para entender o eixo, né? O cara tá debaixo de você, ele entra no quadril, você fica mais leve, né? Aí eu comecei, putz, É é muito verdade, louco, cara. É o né, que cara? eu, É é muito louco, é que nem muito louco. o finado mestre Hélio Gracie falava. Como é que você levanta um carro? Você vai levantar no braço o carro? Nossa, o cara tem que ser muito, 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 muito forte, né? Eu nunca vi. Eu já vi levantamento terra, o cara levantando o carro. Como é que você vai levantar esse carro de uma forma técnica? Utilizando um macaco. Encaixa no lugar certo, No por isso que ponto tem um encaixe certo, estratégico, no ponto certo. Aí exatamente. eu falei, putz, tem sentido, cara. Se eu entro para debaixo do seu quadril, eu consigo ter um ponto ali que você vai ficar mais leve, eu não vou fazer tanta força. É um ponto que você vai desestabilizar toda a estrutura. Você tem que ver Isso. aonde que está a gravidade ali, a base da gravidade do cara. É aqui, a base é aqui que eu tenho que entrar. É Ali. esse que é o legal, né? Quando você começa a É ver o um jogo do negócio. detalhezinho, exatamente. É É. um detalhezinho que você faz que muda tudo. Que você não precisa fazer aquela força que a gente fazia quando não sabia. Né? Eu fazia uma força, Ou puxar o colega puxar para o cara pra você, você já não tá respirando, você já tá com a costela amassando. Aí eu abraçava, grudava o kimono em cima, não sei pra quê, e fazia atração pra mim, cara. Não faz sentido. Eu não aguentava 2, 3 minutos, cara. Sai daqui. Sendo que era Mas você não concorda só você enfiar o comigo? braço aqui, você já respira. Olha, você não concorda comigo se você pudesse voltar lá atrás e você tivesse todo um beabá, Nossa. um processo lento, não importa, um processo lento, só que totalmente didático. Você não acredita que assim, a sua evolução ia ser Com muito certeza. diferente? Com certeza, muito mais rápido, muito mais consciente, menos lesões. Nossa, nem se Exato. compara, cara, Até nem o se seu compara. psicológico ficar Com melhor, porque você fala, cara, certeza. show de bola, eu quero ficar aqui, Sim, né? O negócio aqui é legal, hein? Bacana exatamente. essa brincadeira aqui. Exato. Exatamente. Beleza, Ale. Então é isso, Eu Arthur. acho que eu falei muito aqui. Não, a gente fala mesmo, isso aí tem, ixi, tem assunto, cara. E tem E, ó, por assunto, né, cara? favor, escrevam sugestões de temas para as próximas lives. Pode envolver Eu deixo três, preparação física. eu
deixo 3 dicas importantíssimas que eu aprendi nesses anos, nessa jornada aí de 20 anos, né? Primeira coisa, o ambiente, né? O ambiente que você vai frequentar o seu treino. Professor, que faz parte do ambiente, né? Investigue, veja lá, energia e etc, enfim. E pensamento positivo. Esqueci de falar disso, que é bom também nem falar, que eu pensava muito negativo. Eu já ia pensando, eu vou me machucar, e se eu me machucar? Puta, eu vou, e me machucava. Então, pensa positivo. 3 dicas, ambiente, o professor e pensamentos positivos, né? Com E o que certeza. você falou, vou pegar a sua aí, cara, que é a quarta. Não se compare com ninguém, se compare com você mesmo ontem, né? Exato. E quero agradecer o pessoal aí que entrou, participou, interagiu com a gente. Obrigado, Arthur. Eu que E agradeço. é o que o Arthur falou, quem quer saber de alguma coisa pra gente falar aqui, desenrolar algum tema, é só mandar aí pra mim ou pra ele que a gente É, faz. Beleza, galera, Arthur? escrevam aí. Pode ser assuntos relacionados com a preparação física, né? Tudo bem, falando de mindset e mentalidade no jiu-jitsu, mas se quiser voltar no tema envolvendo preparação física, ótimo. Então, por favor, Sim. aceitamos sugestões, tá? Porque estamos fazendo lives aí semanais e a gente precisa de temas para desenvolver, né? Então, precisamos aí de ideias também, tá bom? Então, eu queria Beleza, agradecer ao Arthur. professor Alexandre Siqueira, queria agradecer a todo mundo que participou, quem comentou, quem interagiu conosco. E a live vai estar salva no feed do professor Isso, Alexandre eu Siqueira. Eu salvo vou aqui. copiar o link e vou salvar no meu canal do YouTube. Quem puder, curte lá. Tipo Trainer. Tipo com 2 P's, igual o nome que está aqui no Instagram. Então é isso. Queria agradecer a todos. Bons treinos. Bom domingo com bastante alimentos saudáveis, né? Apesar de Descanso. que É, tem domingos aí que a gente acaba comendo uma besteirinha. Faz parte, né? A questão da, vamos falar de mentalidade, de vez em quando é é bom aí bom, quebrar um pouco a pô, dieta. É dá uma bom felicidade. exato, descansar um pouco, porque amanhã tem treino, né? Beleza? Amanhã tem, por isso que eu vou comer hoje para o combustível ficar de reserva para amanhã. Boa. Valeu, Ale. Beleza, Muito então. obrigado, Falou, viu? Arthur. Até mais, cara. Abraço. Valeu. Um Falou. abraço.